Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com Meio. Meu convidado essa semana é o professor Fabrício Pontinho. O Fabrício é professor de Relações Internacionais no programa de pós-educação da Universidade de La Salle, no Rio Grande do Sul, e tem um motivo muito simples pelo qual eu o convidei. A gente está muito falando sobre a questão de paradoxo da tolerância, sobre liberdade de expressão, tudo nesse cenário daquela coisa do podcast Flow, em que o monarca se vira e fala e defende a liberdade de existência de um partido nazista no Brasil. Pois é, quais são os limites da liberdade de expressão? Eu queria chamar o Fabrício pelo seguinte: eu tenho a impressão de que, sem conhecer profundamente a filosofia, o Fabrício conhece, eu vivo muito essa impressão de que, acima da discussão jurídica, acima da discussão política, existe uma discussão filosófica. E boa parte da filosofia que nós temos para falar a respeito de como funciona o mercado de ideias, como funciona dentro de um ambiente democrático, liberdade de expressão, o que é o paradoxo da tolerância, ou mesmo como funciona o debate público, todas essas construções de ideias que nós temos, todos esses argumentos que nós temos, eles pertencem a um tempo em que não existia redes sociais, em que não tinha bilhões de pessoas interagindo online, participando do debate público simultaneamente, e não havia algoritmos fazendo com que as ideias mais radicais, aquelas ideias que provocam conflito, fossem as mais distribuídas. A gente não está mais no mundo do texto impresso, apenas do texto impresso, a gente não está mais no mundo do rádio, a gente não está mais nem no mundo da televisão aberta, a gente está no mundo que é radicalmente diferente. E como é que funcionam ideias de pensadores de 50, 100, 150 anos atrás, que não conseguiriam imaginar como é que o debate público estaria hoje em dia? Eu não sei responder isso. A minha esperança era de que o Fabrício conseguisse responder. Vocês vão me dizer se ele consegue ou não, mas uma coisa eu acho que fica claríssimo. Nós temos um problema muito maior do que um mero debate político, do que um mero debate jurídico. A gente tem um problema gigantesco, filosófico, que ainda exige muito trabalho. É hora dos filósofos entrarem nesse jogo. Com vocês, Fabrício Pontinho. Fabrício Pontinho, muito obrigado por ter aceito o convite para essa conversa. Dória, é sempre um prazer estar contigo aqui. Fiquei muito contente pela possibilidade de retornar para a gente conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo aí, esse debate. Então, estou muito feliz de estar aqui contigo. Vai ser um prazer a gente conversar essa hora e pouco aqui. Pois é, a gente já conversou uma vez aqui mesmo, mas voltou o debate à questão da liberdade de expressão, e você conhece a filosofia por trás desse debate. Então, por isso que eu queria te trazer, porque eu acho que a gente fica falando do ponto de vista político, a gente fica falando do ponto de vista jurídico, mas me parece que o problema é fundamentalmente filosófico, sabe? É um problema da natureza das ideias. Antes de a gente começar a discutir que lei que a gente quer ter, que estrutura democrática a gente quer ter, esse troço começa com ideias, com conceitos. E a impressão que eu tenho, Fabrício, é que eu não vou arriscar, eu ia ser hiperbólico e dizer que toda a filosofia que a gente tem está obsoleta. Mas eu não conheço sequer com o nível de profundidade necessário para ser hiperbólico nesse sentido, sem correr, evidentemente, o risco do erro. Agora, quando a gente pega o debate sobre livre expressão, a gente conversou da última vez muito sobre o Stuart Mill, que fala brilhantemente sobre liberdade de expressão. Ele falava do mercado de ideias e tudo mais num mundo
em que a única maneira de você mandar uma ideia para longe era pelo texto impresso. Então, o mercado de ideias, as boas ideias vão subir, as más ideias vão ser derrubadas por contra-argumentos. Era num tempo em que você demorava meses para ler alguma coisa que foi escrita, aí tinha outros tantos meses e anos para refletir sobre elas, a resposta vinha 5 anos depois, tal. Isso era uma realidade. Quando a gente pega, por exemplo, a questão do paradoxo da tolerância. O Karl Popper, isso já no século XX, né? Ele ali no pós-guerra falou da questão de que não podemos permitir numa sociedade aberta, numa sociedade livre, numa democracia, que vozes intolerantes cheguem a um nível tal que possam vir a ferir e derrubar a sociedade aberta, a sociedade tolerante. Ou seja, você não pode, em essência, permitir que a intolerância seja forte a ponto de correr o risco de perdermos uma sociedade tolerante com ideias. E aí o John Rawls veio depois, anos 60, 70, e parece que discorda do Popper, mas em essência concorda com o Popper, né? Tudo bem, então você vai explicar isso melhor. Mas aí tem ali o debate sobre... O problema desse debate sobre o paradoxo da tolerância, me parece, é o seguinte: as coisas acontecem hoje numa velocidade, entendeu? O Popper, evidentemente, estava falando do fascismo e do nazismo. Ele era austríaco. Cara, o Hitler demorou mais de 10 anos para chegar a um ponto em que ele chegou à chancelaria e conseguiu dar um golpe de Estado. Mussolini foi menos que isso, mas foram uns 5, 6 anos. As coisas agora acontecem, tipo, decisões são decididas em 2 dias. Aconteceu em Minas Gerais, aconteceu no Rio de Janeiro na última eleição. Entende? Uma corrente de WhatsApp, quer dizer, você não tem nem condições de avaliar se algum grupo tem força o suficiente para interferir numa sociedade democrática. Mesmo quando a gente começa a falar sobre o debate público, a importância do debate público, sei lá, pega um Habermas, por exemplo, você não tem mais cafés vienenses em que intelectuais estão ali tomando cafés e discutindo a existência naquela lentidão do pensamento e tudo mais. Tudo está muito mais rápido. A quantidade de pessoas que têm acesso a público é gigantesca. A tecnologia que media essas conversas é uma tecnologia que é essencialmente um software que estimula a reação rápida e não a pausa para pensar. A gente não vive mais num mundo, me parece, em que aquele conjunto de ideias que nós temos para refletir a respeito da importância da liberdade de expressão e do debate público numa sociedade democrática, toda essa estrutura de pensamento que nós temos, ela não se aplica mais. Essa é a impressão que eu tenho. Tu chegou, acho que onde a gente terminou a nossa última conversa, Pedro, de uma forma bem legal aqui, que é o seguinte: parar para pensar que a gente está usando instrumentos fundamentalmente modernos para pensar a liberdade de expressão, né? São instrumentos modernos. Quando nós temos problemas que são problemas pós-modernos. O problema da disseminação de informação que tu escreveu agora, de velocidade de informação, é um problema fundamentalmente pós-moderno. Ele é um problema de hibridização, ele é um problema de fragmentação de informação, ele é um problema de foco em sensação, né, desse império de sensações aonde a gente é levado por esses aplicativos. Os aplicativos são isso, né? Eles te deixam no nível da sensação, eles te perseveram dentro da sensação e eles querem que tu continue confirmando a sensação que te mantém dentro do aplicativo, que te mantém dentro daquela rede, porque é assim que ele capitaliza. Isso é um fenômeno fundamentalmente pós-moderno. E, no entanto, nós estamos com as ferramentas para pensar, por exemplo, o problema da expressão, da liberdade da expressão, do discurso, que são ferramentas ainda pensadas dentro de um contexto de modernidade e até do surgimento da modernidade, né, onde tem essa efervescência intelectual moderna. Claro que a gente romantiza muito o surgimento da modernidade, e a gente acha que o surgimento da modernidade, o pessoal pensa que foi perfumadinho, bonitinho, né,
sem mortos e feridos? Claro que não. O contexto onde John Stuart Mill está escrevendo é um contexto violento ainda. Tá, ok. Não é o do Bentham, mas é bastante violento. O contexto onde os americanos vão falar de liberdade de expressão é um contexto de uma guerra civil sangrenta, terrível. Né? A gente acha que esse pessoal era perfumadinho, bonitinho, não. Tem muito conflito no meio. Eu me lembro, uma vez a gente participou de um debate junto e a gente trouxe aquele episódio que foi a primeira fake news, né? Que foi a eleição entre o Aaron Burr, o Thomas Jefferson e o Adams. John Adams. E o John Adams. Que o Thomas Jefferson planta um rumor na imprensa, né, que o Adams é hermafrodita. E o Adams responde a esse rumor dizendo que o Thomas Jefferson está morto, tentando apostar que a notícia que ele não está morto vai chegar depois que a notícia que ele está morto para as pessoas. Claro, não dá para comparar esse tipo de disseminação de notícia com como foi, eu acredito que eu posso usar aqui no meio o termo da mamadeira de piroca, né? Como foi aquele episódio. Não dá para comparar o alcance, como isso funciona, mas são dois episódios onde tu tem essa questão da manipulação, da exploração da sensação, né, de como a gente, inclusive exploração de veículos de mídia para propagar fake news, a importância que o Alexander Hamilton tinha, estratégica, por ser um dono de jornal, né, porque ele dominava uma forma de disseminar informação sobre os inimigos, ele usava o jornal dele para assassinato de reputação, todo mundo sabe disso. Né? Muito bem, posto isso, não dá para comparar o tamanho desses veículos e como eles operam e como eles trabalhavam sensações com a forma como isso ocorre dentro dos mecanismos que nós temos agora. Né? Então, tu tem toda a razão que os mecanismos teóricos que a gente tem para compreender liberdade de expressão em grande medida, eu particularmente, eu tenho usado o termo fuso horário. Eles estão numa espécie de fuso horário. Eles estão atrasados. Eles estão num tempo e o que eles precisam trabalhar ou o que eles precisam lidar está em outro. Então sempre tem essa sensação de atraso. Parece que quando a gente consegue pensar sobre o fenômeno, tentar dar um jeito de dar uma regulamentação ou de simplesmente lidar com ele teoricamente, ele já se transformou, né? Ele se escapa da tua mão e ele vira outra coisa. Então acaba sendo complicado lidar com essa fundamentação teórica. Tu trouxe os dois clássicos aqui, eu colocaria mais um na brincadeira. Acho que quem pauta o debate sobre liberdade de expressão, ele é 3 autores e uma autora, né? Inicialmente, tu tem razão, a questão do paradoxo da tolerância, do Popper. Depois, tu tem o texto do John Rawls, A Tolerância do Intolerante, né? Lá na Teoria da Justiça, é onde ele vai trabalhar essa questão. O David Brink, tem um texto que é o texto mais importante para quem estuda John Stuart Mill e liberdade de expressão, se chama Liberdade de Expressão e os Princípios Progressivos de Mill. É um texto bem técnico, né? E daí, finalmente, tu tem agora, nos últimos 10 anos, o debate sendo pautado bastante por uma autora de Chicago, né, a Martha Nussbaum, que tem falado muito da questão de liberdade de expressão dentro de um contexto que me interessa bastante e que eu acho que a gente deve começar a insistir, que é o que a gente chama de capacitações. Né? Que não faz sentido falar de liberdade de expressão num contexto que o John Rawls, né, chamaria de freestanding, num contexto sem amarras. Não. A gente tem que pensar que tem essa moldura, que a nossa liberdade de expressão é moldurada pela forma como nós somos capacitados para falar. E a Martha Nussbaum tem trabalhado bastante nisso, tem trazido uma outra forma de ler o próprio John Stuart Mill nessa toada. Então, acho que esses são os 4 principais autores que têm trazido esse debate ultimamente. E todos eles, às vezes, fazem água ou parecem um pouco idealistas quando a gente vê esse problema, por exemplo, com relação à questão do monarca. Né? Ou com relação a como é que a gente vai fazer para a propagação de ideias num contexto como o contexto da internet hoje. Porque tu vai lembrar, em 96, 97, quando a internet estava engatinhando no Brasil, a gente encontrava nazi. Encontrava. Você podia encontrar material nazista? Podia. Mas você tinha que procurar. Tem essa distinção. Você tem que fazer um esforço deliberado para achar esse tipo de informação dentro da internet, até lá por, sei lá, 2003, 2002. Era um esforço deliberado, irmão. Não era uma coisa que de uma hora para outra tu ia entrar dentro de um processo de normalização ou de banalização desse tipo de discussão.
Hoje, em 5 minutos de TikTok, em 5 minutos de Instagram, em 5 minutos de Twitter, você dá 5 cliques errados, você está dentro de um lixo nazista de primeira qualidade. Né? Você nem procurou, você foi parar lá. E isso é um processo de normalização discursiva que eu acho que o pessoal da teoria clássica da liberdade de expressão não está pronto para nos dar o framework teórico. Eu tenho insistido nisso bastante com os colegas que trabalham nesses temas. Sou John Stuart Mill. John Stuart Mill também é meu herói, não é essa questão. Né? Eu acho que ele nos dá um arcabouço importantíssimo para trabalhar. Meu Deus do céu, a Taylor, então, nem se fala. Né? São trabalhos importantíssimos, mas eles têm uma presunção, que é uma presunção que a gente tem que lembrar, esses caras estudavam Aristóteles de um jeito estranho. Eles não acreditavam que era possível alguém propagar mentira, sabendo que uma coisa era mentira. A ideia do livre mercado de ideias e da autorregulamentação no John Stuart Mill, ela tem essa presunção, todo mundo pode falar o que quer, porque no fundo ninguém vai escolher a ideia ruim. Tu apresenta uma ideia boa para a pessoa, é inconcebível para o Mill que ela não escolha a ideia boa. Tanto que ele fala lá sobre a liberdade, né? Que dadas todas as ideias, é bom que as ideias ruins sejam propagadas, porque vai ter a ideia boa, e a clareza da ideia boa vai deixar tão claro que a ideia ruim é ruim, que não é possível que a gente acredite na ideia ruim. O meu coloca isso com todas as letras ali no Sobre a Liberdade. Então, deixa eu te interromper, porque eu acho que tem uma diferença aí, que é a diferença que faz diferença. É texto impresso, é texto escrito, Fabrício, que o Mill estava pensando. Entendeu? Quando o rádio entra e cai na mão de um Mussolini, o Mussolini já está entrando na casa dos italianos de uma maneira muito diferente. É no tom de voz. É na quantidade de afeto que existe naquele tom de voz. Ele está conversando com as emoções das pessoas. É diferente de você sentar numa tarde inglesa na sua sala de estar, abrir um panfleto qualquer e dedicar 2 horas àquela leitura. Aquilo é uma coisa de reflexão. Quer dizer, mas tu sabe, mesmo que exista essa premissa do Mill, que eu concordo que tem um quê de fantasia, mas o Mill era um cara meio cartesiano mesmo. Ele ia te matar. Ele te matava. Ele te enganava bem devagarinho. Eu adoro o Mill. Mas ele é um cara bitolado, né? Ele foi criado pelo John Mill para ser bitolado, né? Entendeu? Aquela coisa de paixões platônicas e tal. Ele era um cara... É um cara que vivia dentro do próprio cérebro. Entendeu? Era um cara que vivia dentro do próprio cérebro. E muito dedicado a pensar, e pensou com uma clareza que é... Mas eu acho que já nessa virada para o rádio, já tem uma diferença importante ali, porque você, de fato, tem que operar muito no auto-engano para, num texto escrito que exige reflexão. Ela está comunicando com o seu cérebro de uma forma, sabe, que é diferente quando você traz outras formas de comunicação. Conforme a emoção vai entrando na comunicação de massa, isso está na voz, depois na imagem e agora nos algoritmos que vão percebendo nosso clima emocional, isso vai mudando a coisa. Isso vai mudando a forma como nos comunicamos, refletimos sobre o que estamos ouvindo, ou não refletimos, reagimos ao que estamos ouvindo, né? Eu acho que tu deu na pleura aqui. E para voltar para o nosso herói, eu acho que o Mill também antecipa isso, porque o Stuart Mill ele destaca muito a importância do ambiente, e aí, nesse ponto que a Nussbaum tem pego o debate sobre liberdade de expressão, para falar que liberdade de expressão, em termos de um livre mercado de ideias, sem preparação, é uma ficção, porque daí tu vai reafirmar posições de desigualdades inclusive emocionais, não só de renda, mas também emocionais, dentro desse ambiente, né? Onde as pessoas vão entrar dentro de um condicionamento, podem ter um maior condicionamento para aceitar certas ideias, justamente porque não há uma capacitação para a entrada dentro desse discurso público, né? Aí entra a tese da Nussbaum, que ela diz que é uma tese miliana. Dizer, olha, liberdade aqui, a liberdade de expressão sem amarras,
né? Sem nenhum tipo de preparação, onde todo mundo entra como um livre mercado de ideias, ela reproduz desigualdades, né? Ela tende a entrar dentro de um plano cartesiano, onde a curva ela vai reproduzir a densidade das posições, né? Então, se tem muita gente na posição negativa, a curva tende para aquela posição naturalmente, é uma livre regulamentação, nos termos do Adam Smith. Mas isso é ruim para termos de uma segurança pública, digamos assim, para um ambiente público, que é o que a gente está vendo. A gente está largando as pessoas dentro de um ambiente, deixando a informação se propagar, e ela vai reafirmando essas posições dominantes, né? Que é o que acontece com o monarca. Ele entra dentro de um microfone específico e vai reafirmando aquela posição. Aquela posição vai se consolidando, 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 dominando. O fato de haverem posições que podem ter melhor qualidade, pessoas muito melhor qualificadas para falar sobre, por exemplo, o Partido Nazista, do que o monarca, né? Não importa que elas tenham um microfone, elas não têm um microfone com a mesma capacidade de captação e multiplicação que o monarca. Então não importa a qualidade da informação, importa como aquela informação condiciona, né? E daí entra esse desafio. Como é que você regulamenta isso sem entrar numa perspectiva muito restritiva com relação à liberdade de expressão, né? É uma troca, porque o artigo do Brink o preço que nós pagamos pela liberdade de expressão é que as pessoas possam falar lixo. Esse é o ponto do Brink, né? O ponto do Brink é esse, e os milianos, mas eu não quero comprar uma briga com os colegas aqui. Eu estou usando libertário no sentido positivo, tá? Os milianos mais libertários vão dizer, não, o Brink tem razão. Enquanto os milianos mais aristotélicos vão dizer, não, a Nussbaum tem razão. Porque tem que ter toda essa preparação. A gente está partindo do princípio que as pessoas podem simplesmente entrar no processo sem nenhuma informação prévia e elas vão se autorregulamentar. Não vai rolar. Elas vão ser induzidas por causa da qualidade da emoção que elas estão. Elas vão perseverar na emoção, vão perseverar na comunidade. Que é aquele desafio que nós temos. Não importa quanta informação verdadeira você passa para um antivax que consolidou a comunidade dele de antivax. Você pode bombardear ele com informação verdadeira. Não vai funcionar. Por quê? Porque ele consolidou a comunidade dele. E para ele, a comunidade aonde ele está situado tem mais qualidade emotiva, cognitiva, do que a informação verdadeira que tem para passar para ele. Então o trabalho tem que ser prévio. Porque se você vai trabalhar com essa pessoa quando ela está aqui, né, o trabalho cognitivo de mudar de ideia, cognitivamente, ele é literalmente uma dor, né? Você sente dor. Ele é um esforço físico. Então, ele exige um comprometimento de rompimento de comunidade política, de rompimento de comunidade moral, de rompimento de casamento para muitas dessas pessoas. E aí? Então, não adianta, né, pensar nesses termos com um racionalismo puro, tipo, não, mas nós temos que dar a informação. Não é só isso. A gente tem que pensar como as redes estão sendo colocadas. Isso, inclusive, para pensar liberdade de expressão em termos amplos. Não é censurar. Eu acho que censurar é jogar o bebê com a água do parto, né? E a gente sabe que censura não funciona. Porque se você censura, bueno. Engraçado, você estava me lembrando de uma passagem que eu acho particularmente tocante numa longa entrevista que o Carlos Lacerda deu na segunda metade dos anos 70, pouco antes de morrer. É um livro, é uma entrevista que cabe num livro. Juntaram um grupo de pessoas, puseram ele para... Em um determinado momento, o Lacerda é Carlos Frederico Lacerda por conta de Karl Marx e Friedrich Engels, né? E o pai dele era marxista. E ele começa dentro do Partido Comunista, dentro da juventude, e em algum momento ali dos anos 40 ele termina expulso do partido e vai para a direita. E num determinado momento, nessa entrevista de um Lacerda já 40, 50 anos depois, num determinado momento alguém se vira para ele e pergunta: foi difícil fazer essa transição? E a resposta que o Lacerda dá é a seguinte: não, fazer a transição foi de ideias foi fácil. O difícil foi que eu perdi todos os meus amigos. Os afetos? E até eu reconstruir todo um ciclo de amizade, até porque tinha aquela característica, né? Imagina, Partidão nos anos 30, aquilo era um clube fechado.
todos se você sai dali, você é quase uma coisa religiosa, né? O que você pensa virou sua identidade no mundo em que a gente vive, né? Então, se você é bolsonarista, você tem que ser anti-vaxxer. Não é uma escolha sua. É um Entendeu? pacote. Exatamente. Tem um conjunto de... Você tem que ser a favor de armas, você tem que ser... É aquilo. É claro que existe... Eu não estou querendo dogmatizar a coisa. É claro que você pode escolher... Não, nesse ponto eu discordo, mas é perfumaria. E eu estou falando de ser bolsonarista, cara, a mesma coisa vale para se você for cirista, a mesma coisa vale se você for lulista, a mesma coisa vale se você for morista, lavajatista. No fim das contas, a política se transformou numa forma de identidade. É claro que tem um driver que está batendo aí, que é um driver que se tornou um driver emocional e não um driver racional. Não estou tentando fingir que a gente consegue ser só racional ou só emocional, mas no momento que a coisa emocional prepondera, o que o Monark estava falando ali? De alguma forma ensinaram para ele meia dúzia de teses libertárias, aí ele fica, não, você tem que poder... Ele nem sabe exatamente por que ele está repetindo aquilo, não. Ele obviamente não entende... as teses libertárias por trás do que ele está. Ele não conseguiria construir o argumento que ele necessaria, porque ele não conhece a coisa. No entanto, ele precisa repetir aquilo porque é uma identidade. Porque é uma identidade. E está todo mundo preso dentro dessas identidades. Né? Assim, não importa que ele está reproduzindo a tese libertária de forma vulgar, a tese, ou de forma parcial, ou sem saber o que ele está falando. E nesse sentido, dá para fazer um paralelo com o falecido Olavo de Carvalho, nesse sentido. Não importa se o Olavo de Carvalho tem uma tese ruim sobre Kant. Ninguém se importa, não é esse o ponto. O ponto é que ele está falando de Kant para um monte de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Kant antes, primeiro lugar. Segundo lugar, que ele está engajando, porque ele é um cara carismático, as pessoas gostam do jeito que ele fala, entram ali, tem mais gente, cara, que legal, esse cara tá falando desse cara de um jeito diferente, ele é engraçado, ele fala palavrão, que legal você tá por aqui, você vem sempre aqui, senhora. E daí já começa a criar uma comunidade, e daí, meu amigo, para reverter isso, e os podcasts são muito parecidos. Bom, você tem um meio, vários colegas têm outros podcasts, eles criam comunidades de agregação, as pessoas começam a conversar, criam canais, esses canais criam vínculos, depois pode até virar um café, não em Viena, né? Mas o pessoal vai tomar alguma coisinha, vai fazer alguma coisa, começa a reproduzir o que é dito dentro do canal, e isso é um sinal que você está pertencendo dentro daquele canal. Isso é liberdade de expressão? É claro que isso é liberdade de expressão. É evidente que isso é liberdade de expressão. Tudo isso é liberdade de expressão. Eu acho que o limite que a gente encontrou no Monarch é a questão que nos preocupa como pessoas que se importam com política, que nós já vimos o filme da banalização, normalização do nazismo e nós vimos aonde ele vai dar. E existe algo de fundamentalmente complicado aqui, né? Que a metáfora que eu tenho usado é, olha só, você tem liberdade de fazer muita coisa numa piscina pública. Muita coisa mesmo. E tem coisas que se te proíbem de fazer numa piscina pública, as pessoas estão sendo realmente reacionárias e não tá certo. Não podem te proibir de beijar teu namorado numa piscina pública. Tá errado. Você tem que poder beijar seu namorado numa piscina pública, claro que sim. Mas você não pode defecar. Não pode defecar numa piscina pública, meu amigo. Você não pode jogar esgoto numa piscina pública. Não pode. E o Monarca, ele tem um cano bem grande para jogar na piscina, né? Bem grande. E falar de legalização de partido nazista e querer nos convencer que isso tem que estar dentro de uma ideia de liberdade de expressão, parece aquele valentão de escola, né? Que fica usando tua mão para bater na tua própria cara, dizendo: por que você está se batendo? Por que você está se batendo? Calma aí, meu irmão. Não pode ser assim que funciona essa questão. Primeiro lugar, porque você está defendendo uma coisa bastante radical, né? Como assim? Partido nazista, chefe. Tem que ter partido nazista. Isso é liberdade de expressão. Não dá para abrir essa janela, né?
entra numa discussão aqui de deterioração do discurso público. E talvez aqui o Rawls e o Popper ainda possam nos dar alguns caminhos interessantes, embora para os dois daria para pensar em críticas, né? O Popper por ser muito substantivo e o Rawls por ser muito procedimental. Né? Mas essa é outra discussão. Deixa eu então puxar aqui o Fabrício Pontin, professor. Manda. O que é o paradoxo da tolerância para o Popper? O que é o paradoxo da tolerância para o John Rawls? Bora lá, então. O paradoxo da tolerância para o Popper, para tentar colocar de uma forma bem direta e bem simples, tá, Dória? Vamos pensar assim. Para o nosso amigo Popper, o paradoxo da tolerância funciona da seguinte forma. Nós toleramos um intolerante e, ao tornar a tolerância do intolerante algo possível, nós paradoxalmente tornamos a nossa sociedade mais intolerante. O melhor exemplo que eu consigo dar sobre isso é justamente o Partido Nazista. Nós podemos ser tolerantes com o Partido Nazista em nome da tolerância. Então nós toleramos a existência de um partido nazista. E para o Popper tem que ser substantivo. Então ele tem que ter o que é. O que tu quer tolerar? Não é em abstrato para o Popper, é em concreto. Tá? Então é um problema concreto que tu vai lidar. O que o Popper vai te dizer? O que significa ser esse troço aqui que tu quer tolerar? O que está envolvido nisso? Ser nazista é um set de crenças, né, que envolve A, B, C, D, E, F, G, H. Isso aqui que está envolvido. Envolve, inclusive, ser a favor de genocídio, né, por motivos étnicos raciais. Envolve ser a favor de genocídio por motivos ideológicos. Fabrício, mas isso não era... Não. Se você é nazista, você é a favor de genocídio. Não tem conversa. Tá ali. Não é um elemento negociável da doutrina. Não é só que você odeia judeu. Você odeia judeu e quer ver eles mortos. São duas coisas... Não é só odiar. É odiar e querer ver morto. Né? Então, bem claro aqui o que está envolvido na crença. O que o Popper vai te dizer? Olha, é um paradoxo. Porque se você tolera esse intolerante, a primeira coisa que vai acontecer é ele vai trazer para a esfera pública, para o discurso público, uma posição intolerante. E ele vai tornar, paradoxalmente, a tua sociedade mais intolerante. Então, ao tolerar, ao trazer essas pessoas para o público, você se coloca num paradoxo. Por isso que é o paradoxo da tolerância. A tolerância gera intolerância quando ela não presta atenção no conteúdo substantivo das crenças que estão sendo defendidas publicamente. Essa é a posição do Popper. Para o Popper, é sobre o conteúdo mesmo da crença, substantivo. O Rawls vai dizer não é sobre o conteúdo substantivo, é sobre o procedimento. Então o Rawls vai dizer que a tolerância do intolerante é uma seção dentro do Teoria da Justiça, tá? O texto clássico dele de 72. Na minha opinião, o texto de teoria política mais importante da segunda metade do século XX, talvez do século XX todo. Da segunda metade do século XX, acho que não tem muita conversa. Muito bem. No Tolerância do Intolerante, nesse capítulo, o que o Rawls vai dizer? A tolerância do intolerante é uma feature, é uma característica de sociedades decentes, de sociedades liberais. Elas têm que ter. Nós temos que tolerar o intolerante. O que o Rawls começa a fazer? A construir um arcabouço de como essa tolerância tem que funcionar. Ele é procedimental. Então, o que o Rawls vai colocar? Qualquer crença que você queira ter e falar em público, que é uma crença intolerante, ela é tolerável na medida que ela não vire uma apologia à violência. Então, ele faz uma distinção entre discurso e apologia à violência. Uma coisa é você defender a posição, outra coisa é você dizer como ela deve ser feita. Essa é a posição americana com relação ao Partido Nazista. O Partido Nazista pode defender certas ideias, mas ele não pode promover a morte de judeus. Né? Então ele faz essa distinção, que é inclusive a decisão da Suprema Corte norte-americana sobre discurso de ódio, né? Que é pode, desde que não seja apologia a crime. Então você pode ter aquela igreja batista, né? God hates fags, God hates America, que eles vão para enterro de soldado com o cartaz, né? God hates America, God hates... O pessoal morria de AIDS, eles iam para os enterros, God hates fags.
né? E daí o pessoal entrou com uma ação na justiça americana para que aquilo fosse considerado discurso de ódio e não tivesse a proteção da primeira emenda. A decisão da Suprema Corte Americana foi super alinhada com o Rawls. Disseram, não. God hates fags, pode. Deus odeia, pode. O que não pode é Deus desmate. Então tem essa distinção. Isso parece o princípio do dano do Mill. Então, em alguma medida entra numa reflexão que pode ser colocada para o Mill. Só que para o Mill, a razão miliana seria, de novo, substantiva, pós-factum. Né? Quando causa o dano, regulamenta. Discurso por si só não pode causar dano. Para o Rawls, ela é procedimental, ela tem um fator universal, que você não pode universalizar o desejo de violência. Então aí você veta. Né? Mas dizer, a tolerância do intolerante no Rawls é bem procedimental. Então, deixa eu ver se eu compreendi aqui. O Mill, em essência, está dizendo censura prévia não pode. Agora, é o exemplo lá que ele dá do mercador de milho, né? Isso. Você pode dizer, você pode escrever que você acha que os mercadores de milho são responsáveis pela fome da Inglaterra. Agora, se você fala isso para uma turma em fúria e com fome na frente da casa do mercador de milho e aquilo provoca as pessoas entrarem na casa do mercador de milho e matarem o cara porque ele está causando a fome na Inglaterra, aí você, por conta do que você disse, você cometeu um crime. Mas exatamente. Tendo acontecido o dano. Exatamente. Para o Mill, sim. Para o Rawls, é mais no procedimento. Qual é o procedimento de universalização? É possível universalizar uma sentença que diz eu quero negar a possibilidade de expressão se ela não tem um conteúdo violento? A resposta para o Rawls é não. Agora, se ela tem um conteúdo de apologia à violência, para o Rawls o conteúdo não, isso não é universalizável, então nega. Mas não é sobre o conteúdo substantivo, né? É mais o procedimento. O Rawls é sempre procedimental. Né? Nisso ele é diferente dos utilitaristas, né? que focam mais no resultado. Enquanto para um cara como Popper é mais substantivo. E daí tem a leitura da Nussbaum, de Mill, que volta para uma leitura de ética das virtudes mesmo. Que a Nussbaum quase não lê o Mill como utilitarista. Ela lê, que é a última, digamos assim, é a interpretação mais contemporânea de Mill que tem aí no debate sobre liberdade de expressão. E daí, para a Nussbaum, o que ela vai dizer? Não, a gente está discutindo no nível errado. Porque se a gente vai discutir só no processo final, para o Mill tá, tudo bem, em termos emergenciais, beleza, vamos fazer isso. Mas não é o enfoque. A gente tem que estar focando na preparação. E realmente, se tu lê o Mill, ele tem essa preocupação mesmo. O princípio de felicidade no Mill, ele é uma agregação de sentimentos morais para levar para o resultado. E ele é social. Né? Essa é outra questão. A liberdade no Mill ela é conjugada socialmente. Tanto que ele se descreve como socialista. Né? Então, essa é uma questão interessante também aí. Embora, Fabrício, me corrija aqui, eu sei que o Mill se descrevia como socialista, mas ele seria o que hoje nós chamamos social-liberal, né? Em grande medida, o Mill inaugura a social-democracia inglesa. Eu acho que dá para colocar isso. Eu acho que a relação entre o Lord Mill e o Lord Keynes é muito forte. Mas Keynes era o economista-chefe do Partido Liberal Inglês. Mas eu estou usando o termo social-liberalismo, entende? Porque é um liberalismo com uma preocupação social introjetada ali. É a coisa mais distante do libertarianismo que você pode ter. Não, com certeza. A posição miliana não é nada libertária porque ela é intervencionista. O milianismo é intervencionista no discurso. O milianismo não só é intervencionista, como é elitista. Ele vai dizer, não, você não está ouvindo as elites certas. Né? Você está ouvindo as elites erradas, você tem que ouvir as elites certas. Então, você tem que ser preparado pelas elites certas. Então, a crítica ao Mill, em grande medida, muitas vezes é essa, né? Que tem um elitismo muito forte na parte de preparação. Por isso que os libertários, o pessoal que
foca mais nessa parte, pega mais a liberdade de expressão não condicionada no meu e esquece a parte do elitismo. Né? Enquanto o pessoal mais da linha da Nussbaum deixa um pouco de lado ali a parte mais libertária do meu, que existe, tá ali, né? E foca mais nessa parte de preparação. Mas eu concordo com a primeira coisa que tu disse na nossa conversa de hoje. As duas estão com desafios enormes diante do que a gente está lidando. Porque eu acho que esse é o enfoque. Nós estamos trabalhando num império de sensações, que é onde as redes nos colocam. E numa velocidade, densidade, que não era, olha, previsível há 30 anos atrás, 20 anos atrás, quiçá 150. Né? Então, esse é um ponto também que eu acho que vale a pena a gente sempre manter em mente. Mas isso não quer dizer que a gente vai passar o pano para o monarca também, né? Não, claro. Mas, ao mesmo tempo, é aflitivo, porque o que acontece quando você não tem uma regra geral? Sabe? Uma das coisas que eu costumo falar nesse tipo de coisa, nesse tipo de momento, é o seguinte. Tem duas coisas que ainda são claros tabus na nossa sociedade, que são Holocausto e pedofilia. Uhum. Ali são lugares que é muito difícil você abrir a janela de Overton. Você tentar legitimar. Tipo, o Monark falou trocentas mil atrocidades no Flow, no programa dele. Trocentas mil atrocidades equivalentes à defesa da existência de um partido nazista. No momento que ele falou da possibilidade de existência, que ele tentou legitimar a existência de um partido nazista, tudo quanto é patrocinador começou a ir embora. Tipo, ele foi regulado pelo mercado. Ele foi literalmente regulado pelo mercado. O mercado funcionou. Ali, o problema é que não funcionou todas as outras vezes anteriores. Mas eu tenho um asterisco grande, porque ele funcionou para a posição dele no Flow, mas ele virou matéria no New York Times. A chance que o Monark tem de cair para cima é gigante. É gigante. E ele cai para cima porque ele tem um fator de agregação emocional e agregação de conteúdo gigante. Então ele pode perder o flow, mas daqui a pouco ele vai ser entrevistado pelo. Como é que é o nome dele? Agora me fugiu o nome do cara do UFC. O cara que tem o maior podcast do mundo. O Joe Rogan. Cara, 3 tempos ele vai ser entrevistado pelo Joe Rogan. É 3 tempos. 3 tempos. Depois dessa matéria no New York Times, agora é uma questão de tempo. Vai cair para cima. Né? Então, essa questão, por um lado, sim, o mercado funcionou, regulamentou, mas tem um paradoxo miliano aí. Ele regulamentou dentro da estrutura existente de mercado. E é isso que o pessoal não entende quando a gente fala da questão da mão invisível no Adam Smith. A mão invisível trabalha com o que existe, não com o que deveria existir. Ela é um mecanismo de regulamentação livre. O que isso significa? Ela pega os elementos existentes e regulamenta eles livremente. Ela cria um equilíbrio. Ela reproduz a densidade que existe no mundo. Se ela está numa densidade desigual, ela vai reproduzir isso. E é por isso que o monarca cai para cima. Não, cara, porque assim, Pedro, eu quero cair em desgraça assim. Cair em desgraça e depois ser entrevistado pelo New York Times, tá bom, hein? Poxa, tá muito legal. Botar uma foto bonita dele fumando acho que é um daqueles cigarros eletrônicos, né? Linda, numa página inteira. Poxa, muito bacana mesmo. Muito bacana essa queda do Monark. Né? Eu acho que isso também reflete o problema da não regulamentação prévia, em alguma medida. Né? Mas, ao mesmo tempo, qual é o mecanismo regulador que vai ser suficiente para o desafio que a gente tem? Eu não tenho uma resposta para isso, acho que ninguém tem. Né? Porque tentar regulamentar não deixa de ser uma resposta moderna. Eu não conheço a professora Martha Nussbaum, mas não é a primeira vez que você me fala dela. Eu devia conhecer, eu já devia ter lido coisa dela. Pelo que você está explicando, Pontinho, a impressão que eu tenho é que, em essência, ela está dizendo as pessoas precisam ser educadas antes, as pessoas precisam ser intelectualmente preparadas para participar da praça pública. Eu concordo inteiramente. Não vai acontecer. Não vai acontecer. As pessoas na França são educadas e tem mais antivaxxers na França do que no Brasil, em que as pessoas não são educadas. Veja, o arcabouço intelectual faz pleno sentido quando a gente está no mundo das ideias. Uhum.
Na prática, na prática não funciona. Não está funcionando. E eu acho que a pergunta que a Nussbaum te faria, me parece, tá, e por que não? E a resposta que ela tem sugerido, e ela tem levado muita paulada por ser idealista, não te preocupa, tá? Muita mesmo, de tudo que é lado. Mas eu acho que ela tem um ponto que é interessante, tá? Mas o que diz sobre o lugar aonde a gente chegou sobre enquanto sociedade, que algumas das propostas que eu estou colocando aqui, que todo mundo concorda que é senso comum, são imediatamente recebidas em termos de implementação política como impossíveis de serem implementadas. E aí, o que ela vai te dizer? Bom, então a gente vai olhar, ela está tentando reproduzir o que o John Dewey fez em Chicago. Ela está em Chicago, né? E já tem algum tempo que ela está tentando reproduzir. Escolas modelos, escolas padrões, dentro de comunidades fechadas pequenas para tentar transformar esses laboratórios em práticas maiores. Voltar para aquele tipo de modelo educacional de dizer, olha, tem que preparar o pessoal para um tipo de educação que não seja voltada tanto para preparação para o mercado. Não é que o mercado não seja importante, mas que seja voltado para certas capacitações para a vida em sociedade, para qual é o nosso ideal de vida em sociedade. É ideal? É claro que é ideal. Mas a pergunta é, por que a gente abandonou tão rápido? Porque no início do século XX até 1960, houve uma espécie de consenso dentro da formação do ambiente escolar e da formação do ambiente de práticas escolares para capacitação ampla das pessoas que iam entrar dentro da esfera pública. Houve esse consenso, e isso formou várias gerações de pedagogos, várias gerações de educadores. E no período de 30 anos, nós jogamos esse paradigma um pouco fora em favor de um paradigma de maior eficiência. O que a Nussbaum vai te dizer? Nós estamos vendo as consequências disso em grande escala, que é nós não temos pessoas preparadas para lidar com a velocidade da informação que está sendo colocada para essas pessoas ou para fazer escolhas da forma adequada, porque fazer escolha é ter escolhas, né? A Nussbaum trabalhou muito com o SEM nisso. Tu tem as escolhas antes de fazer a escolha. O que isso quer dizer? Você tem um set de escolhas possíveis, e daí você faz dentro delas. As escolhas não são totalmente livres, né? Elas são possíveis para ti naquele momento, e isso é dado por uma questão de contexto social, mas também de contexto emocional. Tipo, é horrível fazer compras quando a gente está com fome. A gente faz compra mal, mesmo que você tenha dinheiro. Se você tem pouco dinheiro e está com fome e tem que fazer compra, meu Deus, você vai fazer escolhas ruins ao cubo. Então tem todo um processo de condicionamento, de preparação para que a gente possa fazer as escolhas de forma mais eficiente, mais feliz, como diria o Mill. Isso é um tipo de elitismo? Eu não tenho dúvida que é. Que é uma linha de ataque boa contra a Nussbaum. Mas eu acho que ela tem um ponto interessante aqui para tentar trazer de volta algumas dessas questões, que é, mesmo quando o Mill falava de liberdade de expressão, ele estava pensando, como é que você está quando você está falando? E a sociedade vai refletir, daí, no plural, como nós estamos falando. Depois de 2 anos de pandemia, em casa, sendo submetidos a essa interação por tela, velocidade enorme, todo mundo estressado, as pessoas morrendo, como é que nós estamos diante de um processo público? E essa geração que está falando com o monarca, então, mais ainda. Né? Como é que foi o processo de formação dessa geração? Como é que eles estão recebendo essa informação? Né? Tipo, é só curtição. Tá, mas olha só, isso pode dar ruim, né? De um jeito que a gente ainda nem sabe como pode dar. Já tá dando. Então, eu acho que a Nussbaum, ela aponta um caminho interessante nessa questão das capacitações. Ninguém vai ter todas as respostas, e talvez as respostas não estejam numa professora da Universidade de Chicago, né? Talvez a gente tenha também que conversar entre a gente, na nossa realidade, como é que essas coisas vão se adaptando. O contexto brasileiro é muito diferente do americano. Né? Nossa internet é o Facebook e o WhatsApp, muito pela questão das linhas de telefone, do conteúdo gratuito. Né? O camarada que compra um telefone numa operadora e tem acesso gratuito ao Zap Zap e ao Facebook, ele vai se informar. A internet dele é esses 2 veículos. Os outros conteúdos ele paga. Quais são as consequências disso para como ele recebe a informação? Né?
A gente tem que começar a pensar isso. Faz sentido aí falar de liberdade de expressão para esse cara? Até faz, mas olha o condicionamento. Ele tem liberdade de expressão nesse contexto. Ele vai valorizar os grupos que ele tem acesso. Aí, por que as pessoas querem tanto? Porque é a comunidade online que elas têm. Nem todo mundo pode surfar em 78 redes sociais diferentes. Né? E ela vai valorizar essa rede. É a rede onde ela está agregando, ela encontra pessoas ali também. Encontra uma forma de vender o produto dela, de fazer as coisas dela, de ter alguém que está abrindo um mundo que talvez ela não tivesse acesso. Né? Então, entra muito aí essa questão. E a gente tem que ponderar a ideia de liberdade de expressão com todos esses asteriscos do lado, que também afetam. De novo, para o velho mil. É melhor ser Sócrates triste do que um porco feliz. Né? O que o Mil estava querendo dizer aqui? Você pode estar ricaço, cara, mas você está ricaço e você não sabe como é que você está vivendo a sua vida. É um tipo de tristeza, é um tipo de miséria. E está todo mundo reproduzindo essas misérias, né? O Twitter é um exemplo disso. A gente fica lá no Twitter reproduzindo miséria, reproduzindo tristeza ali. Por quê? Porque a gente está engajado. É uma forma de ter liberdade de expressão? É a melhor forma de construir um consenso social, uma sociedade equilibrada? Parece que a gente está vendo que não, né? Então, acho que o desafio é nessa linha, Pedro. Como é que a gente faz para conseguir começar a informar a forma como... Informar a forma é bom, mas informar a maneira como nós lidamos com essas redes, sem que a gente precise entrar num elitismo ou numa... Ou isso sim, censurar não funciona. Censurar só torna a ideia mais atraente. Vai dizer, não, não pode. Não pode. Como é que as pessoas vão saber o que está acontecendo? Aqui em Porto Alegre teve um debate sobre a Avenida Castelo Branco. Não sei se você acompanhou isso. Não. Uma das maiores avenidas de Porto Alegre. Você entra em Porto Alegre pela Avenida Castelo Branco. Daí teve todo um debate sobre mudar o nome da avenida, porque Castelo Branco foi um ditador. Né? Importante debate. Mas acho que mais importante que o debate sobre mudar o nome da avenida as pessoas sabem quem é o Castelo Branco, cara? Sabem por que ditadura é um problema? Ou a gente só vai proibir falar o nome do Castelo Branco sem que as pessoas saibam quem era o Castelo Branco? Porque eu acho que é pior não saber quem era. Pior do que ter a censura. É melhor que as pessoas saibam quem era. A mesma coisa a Avenida Getúlio Vargas ou qualquer outra figura. Todas essas figuras são problemáticas. Eu morava na Zona Norte de Porto Alegre, eu morava a 3 quadras da Rua Fernando Cortez. Rua Fernando Cortez é forte aí. Mas quem é que sabe quem é o Cortez? Bem, então, a gente também tem um problema de ordem prática, né? Vamos dizer que cheguemos a um consenso e comecemos agora a formar os professores do futuro em número suficiente para educar as crianças do futuro. Os professores do futuro têm que ter filosofia e sociologia ainda na escola. Precisam chegar preparados na universidade, que evidentemente já vai estar com os melhores, com vários Fabrícios Pontinhos ali, para ensiná-los. 4 anos de formação, aí eles vão para a escola. A gente está falando o quê? De 30 anos? Tipo, se começar agora, em números. A gente está falando de 30 anos. Se tudo der certo. Se tudo der certo. A gente tem uma democracia que está vivendo uma crise agora. Não dá para a gente ter essa conversa, embora precisemos ter esta conversa, não dá para a gente ter essa conversa apenas em função do que é o ideal. Todas essas revoluções tecnológicas que pegam o mundo e viram o mundo de cabeça para baixo, elas sempre passam. A Revolução Industrial emendou nas revoluções liberais, desembocou na Guerra Civil Americana, nasquelas fábricas horrorosas de Manchester que tinha criança trabalhando 12 horas por dia no turno da noite, que é o mundo do Marx e o mundo do Mill, né? É o mundo meu. Claro, era um troço horroroso. Jack o Estripador em Whitehall, Whitechapel, matando aquelas mulheres que viviam na miséria, né? Na miséria. Quer dizer, é só ler Charles Dickens, cara. Cada órfão triste daqueles ali do Dickens é... Agora,
Aí desembocou, teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e aí o mundo da Revolução Industrial e da democracia liberal começou a funcionar depois da Segunda Guerra Mundial. Foi quase 2 séculos. E até 74 tu tem a Espanha e Portugal na Europa, no coração da Europa, com ditaduras terríveis. No coração da Europa, cara. Com ditaduras fascistas. Tipo, Salazar e Franco eram fascistas. Até os anos 70, eles estavam ainda... A estrutura que eles montavam estava no poder. O Salazar morreu, o Franco morreu, mas Marcelo Caetano... Enfim, o ponto fundamental é mulher começou a ter direito a voto nos anos 30, quando começou, né? Anos 20 em alguns lugares, mas principalmente anos 30. Analfabeto só foi ter direito a voto no Brasil com a Constituição de 1988. Quer dizer, a gente está falando de uma consolidação. E olha, a nova República é a melhor coisa em termos de governo que o Brasil já teve. Se você compara economicamente, se você compara socialmente, estou incluindo o Fernando Collor, tá? Se você pega de Collor a Dilma, é a melhor coisa, é o melhor período brasileiro, de longe. Ou seja, o troço funciona. Demorou muito para se consolidar a ideia de uma democracia liberal como um conceito. E justamente quando a gente começa a comemorar lá aquela coisa Fukuyama após queda do Muro de Berlim, né? Agora é regra, entendeu? Agora democracias liberais vão aflorar, tudo mais. E 30 anos depois desembocamos nesse troço que a gente está chamando de recessão democrática. Um dos grandes problemas por trás da recessão democrática é que, repentinamente, você botou o mundo todo em veículos de distribuição de massa. E o mundo todo não estava preparado. E eu tenho dúvidas, Fabrício, se o mundo todo quer estar preparado para participar do debate público. Entendeu? Você vai na associação de moradores do bairro, tem aquela turma, tipo na reunião de condomínio. Você tem o sujeito que sempre quer ser síndico, você tem aquelas 4 pessoas que sempre querem ir ali no condomínio e discutir, botar a mesma coisa, associação de moradores e tal. Tem gente que tem o barato de participar da vida civil. Tem gente que não tem esse barato, entendeu? Se não precisasse, nem votava. Entendeu? Deixa eu tocar minha vida aqui, quero namorar, quero ver futebol, quero... E tipo, tudo bem, eu acho que as pessoas não têm que ser obrigadas a nada, não. Agora, essas tecnologias de comunicação que nós estamos usando, o raio do algoritmo ali, as pessoas, não, temos liberdade porque agora todo mundo tem uma voz. Não é que todo mundo tem uma voz. Tem um algoritmo ali decidindo, por critérios bastante específicos, quem que vai ter sua voz irradiada, e são os monarcas. É qualquer um que provoque uma situação de conflito. É qualquer um que te deixe com raiva que você quer voltar para comentar e comentar e comentar e comentar. E nesse espaço, você meio que joga até as pessoas que normalmente não estariam fazendo parte do debate público, até as pessoas se sentem obrigadas a ter posições, porque é aquela coisa sobre a qual a gente está falando, ter posições políticas virou parte da sua identidade. Finalizar. E aquilo cristaliza de uma tal forma as posições das pessoas. Eu estou, em essência, repetindo o que você já disse. Aquilo cristaliza de tal forma os pontos de vista das pessoas que você torna o debate impossível. Porque o custo, no momento que posição política vira sua identidade, a gente sempre teve esse problema. A gente sempre chamou esse tipo de gente de radicais. Entendeu? Aquelas pessoas cuja posição de política era tão intransigente que elas tinham uma profunda dificuldade de ceder um argumento, mesmo que elas percebessem que elas não tinham um contra-argumento. Só que quando isso vira todo mundo, aí a gente já não está mais falando de radical, né? Ou então a gente está falando de uma radicalização da sociedade. O problema é que no momento que posição política vira a sua identidade e que o custo de você mudar de posição
representa você ter de abandonar a sua comunidade, porque você vai ser tratado como apóstata, e você não vai ser recebido pelas outras comunidades, porque não, aquele cara era bolsonarista 4 anos atrás que eu sei. Não, esse aí faz parte dos inimigos. Quer dizer, o cara está solto no mundo. Nessa situação, na verdade, o que você tem é um outro tipo de paradoxo, que é o seguinte: é quase que como por excesso de liberdade de expressão, o debate se tornou impossível. Porque não existe mais espaço em que argumentos funcionam. Então, isso é um problema. Para mim, o meu herói nessa discussão é o Amartya Sen, que ele chama do problema do domínio irrestrito. Tá? O problema do domínio irrestrito é uma característica de todo o debate sobre a teoria política e economia política na segunda metade do século XX, inclusive John Rawls parte desse princípio. Quer dizer o seguinte, nós podemos ter tantas ideias quantas ideias forem concebíveis e não violarem procedimentalmente o processo do lá que o Rawls chama, né, do véu da ignorância na posição original. Que é, tu tem a ideia que tu pode ter, qualquer ideia que for concebível para ti, Dória, tu pode ter. Não tem problema. O que a gente vai fazer é que a gente vai testar ela socialmente. Todas essas ideias podem ser promulgadas. Ela é um domínio irrestrito de ideias. Certo? Isso é a base da teoria do John Rawls. Tipo, não pode ter imposição ou restrição nas preferências individuais, para que as preferências sociais possam ser livres. Esse é o ponto do Rawls. O que o Sen vai dizer? O Rawls diz isso porque ele escreveu em Princeton. Por quê? Porque em sociedades muito desiguais, isso dá problema. Isso dá problema por quê? Porque vai reproduzir um tipo de domínio de ideias que é muito amplo e historicamente muito desigual. Então existem posições aqui que são posições que podem se tornar dominantes e que são profundamente desiguais. Tem que ter, antes do processo de escolha individual, algum tipo de orientação para quais escolhas vão poder ser possíveis, porque muita escolha vai dar problema. Agora a gente tem isso, depois do Sen, né, o Tversky, o Kahneman, tem escrito muito sobre essa questão da necessidade da gente restringir os nossos domínios de expressão, restringir os nossos domínios de escolha para poder ter mais qualidade de escolha. Só que daí vem a pergunta que a gente volta para o problema do elitismo. Quem são essas almas luminares que vão definir isso? Só que é uma questão importante. Por exemplo, você tem que poder defender, tem que ter um partido político que defende que aquecimento global não existe. Pode isso, a essas alturas do campeonato, com que a gente está prestes a enfrentar? Porque se a Covid foi ruim, meu amigo, o que vai acontecer com as migrações em massa, conforme o mundo continua aquecendo, conforme a linha dos mosquitos continuar subindo, camarada, vai ser ruim pra caramba. Tá tendo dengue em Illinois. Dengue em Illinois, meu amigo. Cacete, é complicado. Então, pode ter partido político defendendo isso? Será que a gente quer se colocar na posição onde grupos empresariais podem se colocar na posição para redefinir o conceito de escravidão, para levar o conceito de escravidão de volta para onde estava na época do 1000? Porque é o que a gente está encarando em questão de posição de mercado. Isso é liberdade de expressão, a gente quer isso promulgado em troca de um oferecimento de mais empregos. E como sociedade, a gente está com um problema sério aqui. E entra um pouco nisso. Por quê? Porque a liberdade de expressão, ela reproduz as posições sociais, de mercado, contextuais existentes. Então, tem públicos que pagam para ter mais expressão. E eles literalmente fazem isso, né? São grupos políticos que têm isso, conseguem fazer isso. O que eles estão fazendo com algumas coisas que nós tomávamos como dado, né? Que escravidão como dívida, por exemplo, não podia existir. Está voltando a ser um debate muito por pressão de grupos econômicos. Então, essas são questões que eu acho que valem a pena serem discutidas aí dentro dessa questão do domínio restrito. O Sen escreve sobre isso em 74, num artigo seminal que se chama Sobre a Impossibilidade de um Liberal Paretiano.
Eu vou tentar a citação de cabeça, porque eu acho ela um dos melhores momentos do Senna. Ele diz o seguinte: na ânsia de defender uma posição de domínio irrestrito sobre expressões, o liberal se coloca numa posição paradoxal. E a posição paradoxal na qual o liberal se coloca é: ao defender que qualquer posição é possível, ele logo se vê tendo dificuldade para defender posições liberais básicas em termos de escolha social. E por quê? Porque começa uma agregação para posições extremas dentro do debate político. Elas conseguem agregar. Então, a solução do SEM é muito simples. Tem coisa que não dá para defender. Porque vai dar problema. Tem um problema de elitismo aí? Tem a pergunta: quem é que decide isso? É claro que tem. E ela é uma pergunta difícil de responder. Né? Porque daqui a pouco tu vai virar o Platão dizendo: não, mas daí o mais sábio defende isso. Pô, daí é complicado também, né? Então, fica uma... tem um autor norueguês, o John Elster, que diz: não, tem que ser uma loteria. E por loteria define que... Pô, então também complica, porque tu pode ter sociedades onde uma loteria vai dar ruim pra caramba. Porque tu não tem... Nem toda a sociedade é a Noruega, onde tem uma agregação social enorme, e uma loteria vai ter respeito público. Né? A gente não consegue respeitar a loteria do BBB. Né? Tem que botar personagem novo, porque a gente não tá gostando do entretenimento. Então, desculpa o exemplo, mas é que eu acho que é um exemplo interessante aqui. O BBB bombou, né? Deu errado, não estavam gostando. A gente agregou com aquela escolha? Não. Teve que botar mais 2 para tumultuar, para deixar do jeito que a gente gosta. Imagina uma loteria, então, para escolha social. Então, são desafios enormes que a gente tem, mas eu acho que a primeira coisa é essa. Não dá para jogar esgoto na piscina. Eu acho que com isso a gente pode concordar. Ninguém quer nadar no esgoto, cara. Se você é um veículo de massa, como é o Monark, você não pode jogar esgoto na piscina. Como sociedade, ninguém está te censurando. Porque, imagina, o cara chega numa piscina pública, entra na piscina e daqui a pouco ele defeca na piscina. Quando ele é retirado da piscina, provavelmente com indignação, né? Porque ninguém vai gostar de ver isso, ele sai gritando: estão me censurando. Por que você defecou na piscina? Tem um ponto no qual eu concordo inteiramente com você, que é o seguinte: isso é um debate que existe muito forte no Vale do Silício, que é aquela coisa de Google, Facebook, etc., dizendo: não, nós somos empresas de tecnologia, nós não somos empresas de mídia. E não, vocês são empresas de mídia. O problema é que eles não querem ser chamados de empresa de mídia, porque, evidentemente, as responsabilidades mudam. Entendeu? Um jornal não é a mesma coisa que a empresa que te distribui eletricidade, porque eletricidade qualquer um distribui, muda Agora, o jornal é um bando de cabeças ali pensando aquele negócio, e é em cima daquelas informações que a sociedade vai tomar decisão de voto. Quer dizer, tem um peso determinado na democracia que é diferente. Não é uma empresa comum. Tem características que fazem parte da base de como se estrutura uma democracia. E a mesma coisa vale para as empresas do Vale do Silício. E essa coisa do culto dos amadores, né, do Joe Rogan, do Monark, tem uma hora ali, cara, se você tem audiência na casa do 1 milhão, você não é um amador, você é um profissional. Isso traz responsabilidade, sim. Arque com isso, você está sendo bem pago. Entendeu? Você procurou isso. Agora, não é porque você não cursou jornalismo, porque você não queria isso, porque eu sou um gamer e eu quero ficar fumando uma baseada aqui e falando bullshit. Então, desculpa. Você procurou isso, você construiu isso para a sua vida, você está fazendo muito dinheiro com isso. Tem um custo que é uma responsabilidade perante a sociedade que você tem. Você tem de ser responsável de entender minimamente do que você está falando. Você tem que ter um raciocínio, você tem que ter um pensamento ético a respeito de onde que você pode falar, e o que você pode falar, o que você não pode falar. E antes de você falar uma atrocidade, você tem que ter convicção daquilo. Você não pode falar por acidente, né? Você tem que ter algum tipo de convicção a partir dali, ter noção das consequências com as quais você está arcando. Você tem que...
E eu acho que isso é tão novo, porque influencer é uma coisa que tem 5, 6, não tem 10 anos de idade, né? Isso é um troço que é tão novo que está demorando para essa turma perceber. É aquela menina, eu esqueci o nome dela, que é uma grande influência de Instagram de ginástica, que deu uma festaça no meio da pandemia em casa e botou botou, enfim, botou nos stories dela, botou. E aí tomou uma baita de uma cancelada. Eu acho o cancelamento um troço horroroso. Mas tem um aspecto ali que jura que você tem sei lá quantos milhões de seguidores numa rede social e você acha que você pode, no meio de uma pandemia, encher a sua casa, botar 300 pessoas na sua casa e... Não, você tem uma influência social. Pense, por favor, sobre isso, reflita sobre isso. É o seu trabalho também estar constantemente refletindo a respeito disso. Eu queria... Desculpa, que eu fiz uma provocação e o Bruno Antonucci, que está aqui nos dando suporte, lembrou. Gabriela Pugliese é o nome dela. Agora, você conhece um cientista político alemão, Radical in Princeton, chamado Yasha Monk? Sim. Não conheço muito bem o trabalho dele, mas... O Monk tem uma tese muito interessante que eu estava pensando enquanto... ele tem um livro chamado O Povo contra a Democracia, que já foi publicado aqui no Brasil, em que ele tem uma tese que é muito interessante, que é aquele eterno debate: democracia é uma coisa, liberalismo é outra coisa. Os dois se encontraram nesse conceito de democracia liberal, mas são coisas distintas. E lá atrás, quando a gente vai ali século XVIII, século XIX, liberais tinham uma profunda desconfiança da democracia. A coisa da dificuldade, da complexidade do sistema eleitoral americano é justamente por causa disso. Eles queriam mesmo botar filtros para a escolha popular passar de alguma forma por uma elite antes de se tornar política pública, tudo mais. Assim como os democratas puros têm uma profunda desconfiança dos liberais, mas de alguma forma encontrou-se um equilíbrio e você estruturou sociedades em que existe o sufrágio universal. As pessoas todas podem votar, todo mundo de alguma forma tem voz, todo mundo pode se candidatar. E, simultaneamente, você tem um Estado de leis onde todos são iguais, conceitos liberais, né? Todos são iguais perante a lei, e você tem numa Bill of Rights qualquer, um artigo 5º da nossa Constituição qualquer, estabelecidos quais são os seus direitos individuais. Quer dizer, você juntou as duas coisas ali. E você construiu um Estado que é um Estado democrático liberal. Você tem no topo uma estrutura que é política, no executivo e no legislativo principalmente, em que pessoas que são eleitas são as pessoas que fazem as leis, pessoas que são eleitas são as pessoas que executam o orçamento, decidem quais são as coisas que vão ser feitas, quais são as prioridades, etc. Agora, embaixo disso, você tem uma estrutura que é uma estrutura de funcionarismo público, de equipe de Estado, que é uma estrutura liberal. São os técnicos. São os caras que, de fato, estudam para fazer aquilo e tudo mais. Então, quando você pega, por exemplo, discussões como Banco Central independente ou não, é disso que você está falando. Você quer deixar para o sujeito eleito as decisões a respeito de política econômica, ou você quer deixar por uma estrutura técnica do Estado, de funcionários do Estado, e uma pessoa que, sim, vai ser nomeada e aprovada para o Congresso, mas a partir do momento que ela está lá, é que nem o ministro da Suprema Corte. Ela faz o que ela quiser durante o seu mandato, né? Quer dizer, é esse constante debate que existe entre o lado técnico, que a gente poderia chamar de uma elite preparada, que existe dentro do Estado, e o lado político que é eleito. O que o Monk fala é que, em grande parte, o que está acontecendo no mundo hoje é um conflito entre esses dois pedaços. O que a gente vê como crise da democracia é que há um racha. Um exemplo que ele dá é, por exemplo, a questão da crise grega. A Grécia faz parte da União Europeia, o Banco Central que regula a moeda é o Banco Central Europeu, e os gregos se ferraram e precisariam, pela aquela fórmula thatcheriana,
reaganiana, precisariam passar por um baita de um arroxo fiscal para conseguir sair da crise na qual os governos gregos se meteram. E o Banco Central Europeu decidiu, a Grécia tem como moeda o euro, acabou. Só que aí os gregos votaram no populista mais populista que disse o cacete, vou distribuir dinheiro, vou isso e vou aquilo. Isso é essencialmente uma crise. E aí o que os europeus fazem? Se você expulsa a Grécia da União Europeia, como é que você resolve o problema? Eu poderia dar um exemplo aqui no Brasil. O que foi a Lava Jato que não a estrutura técnica do Estado olhando para o mundo político e falando eu preciso consertar isso aí, porque isso aí não está funcionando. Entendeu? E aí, arrogantemente, evidentemente, senta um juiz, combina o jogo com os procuradores, vamos focar aqui, vamos começar a atacar. A corrupção toda existiu, todos aqueles processos existiram, mas é um pedaço do corpo técnico do Estado se levantando contra a classe política. E tentando... Não, a gente vai dizimar a classe política. De fato, apesar de o PT se ver como a principal vítima, as principais vítimas foram PSDB e PMDB, que são os partidos que saíram dizimados da eleição para o Congresso em 2018. O ponto que eu estou fazendo aqui é justamente essa coisa de... como é que você determina quem é essa elite técnica? Esse não é um problema novo, e se a gente for cair no Yasha Monk, o problema que nós temos é justamente que, num momento de crise, por conta de uma transformação tecnológica que está acontecendo na base da sociedade, que está eliminando emprego por causa que tem que mexer em fonte energética, que tem esses veículos de comunicação, é muita coisa mudando ao mesmo tempo, né? Nesse ambiente de crise, o voto popular vai para o populista e para o demagogo que te oferece a saída. E se você conseguir resolver a saída num slogan simples, melhor ainda. E você tem... O que um Bolsonaro da vida faz? Ele parte contra o sistema, o corpo técnico do Estado. Claro. Porque exatamente, é o líder populista, ele foi de fato eleito democraticamente. E aí ele pega IBAMA, Blau, entendeu? Todas as estruturas da Receita Federal que cuidam de fiscalizar quem está desviando dinheiro público, Blau, Ceifa. Polícia Federal, Ceifa. Então, o que eu vejo como... Acho que há um aspecto tentador na saída elitista, vamos botar as melhores mentes, the best and the brightest, para ter as ideias. A democracia é incompatível com isso. Tem um detalhe importante aí, Pedro. E eu acho que o Monk aponta para isso. Depois de 48, com os processos que a gente estava conversando de democratização, liberalização, constitucionalização, eu acho que isso a gente esquece, né? Sim. O mundo se constitucionaliza. O mundo se constitucionaliza. A constitucionalização é um fenômeno fundamentalmente americano, né? Mas o mundo se constitucionaliza. Com esses processos de constitucionalização vem uma complexificação, né, da rede pública, da burocracia, e também da rede privada junto com isso. Isso vai se intensificando, mas eu acho que tem um momento de quebra, para mim, muito forte, que é o MC. Tá? Eu sempre, toda vez que eu dou aula sobre o MC para os meus alunos, eu digo para eles, vocês têm que entender que o MC foi uma revolução industrial e uma revolução no comércio, como foi a Revolução Inglesa. Mas num sentido muito específico, porque ela é uma revolução de procedimentos. Grupos que, durante séculos, fizeram o abate da carne do mesmo jeito, familiar, dentro de um contexto específico, sem intervenção de burocracia, tinham a sua forma de fazer isso estabelecida comunitariamente, literalmente, no espaço de 5 anos, começam a ter que se alinhar a procedimentos ultra complexos vinculados à globalização.
Por um lado, a gente pode ver isso como ótimo, porque nós estamos todos comendo comida coreana, a gente tem cortes especiais que a gente não achava, os nossos mercados se tornaram mais diversos, a globalização é linda, ótimo, fantástico. Estou com os neoliberais e não abro. Beleza. Por outro lado, essa complexificação nos modos de produção mesmo, né, ela cria um efeito, que é as pessoas não entendem mais o que elas estão fazendo, é um efeito de alienação. As pessoas não entendem mais como a forma como elas trabalham está alinhada com a regulamentação, com os efeitos econômicos, porque está tudo extremamente complexo. De uma forma, e as pessoas não foram envolvidas, não foram preparadas para entrar nisso. Simplesmente contaram para as pessoas que agora é assim. Né? Comunicaram, agora é assim. Então agora eu vou ter que vacinar dessa forma o meu boi. Sim, vai. Porque tem essa praga da vaca louca, que ela não é um problema exatamente, mas é um problema. Então, ó, vai ser assim, a partir de agora. Mas isso aumenta meu custo. Isso muda como funciona a minha indústria. É verdade. O setor calçadista, aqui do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, foi totalmente obliterado por isso. Comunidades inteiras, casamentos, expectativas, escolas, tudo isso obliterado. Tá, Fabrício, mas era injusto que tu pagava mais caro por um tênis para financiar essa indústria ineficiente. Não discordo inicialmente desse ponto, mas isso causa reação nas pessoas porque elas não compreendem o que está acontecendo. E daí tu tem alguém que dá uma resposta fácil que não está totalmente errada, ela vai culpar o quê? Isso é culpa dessas elites globais, isso é culpa da ultra burocratização, isso é culpa desse bando de gente que não tem amor a Cristo. Eles estão errados. Não estão errados, é verdade, tudo é certo. É um bando de ateu, sem vínculo comunitário, que está tomando essas decisões. Eles estão errados, eles não estão errados, eles estão certos. Por isso que tem apelo. Porque imediatamente o cara ouve, mas esse cara tá certo, ele tá falando do troço que eu já tinha visto, né? Esse cara que nunca tinha tido antes na minha comunidade, agora chegou para gestar a eficiência da minha empresa. Contrataram esse cara para fazer isso, para tornar a minha empresa mais eficiente, para ela poder responder à demanda da globalização. O que o cara ouviu? O que o cara ouviu de verdade é: meu filho vai poder trabalhar na empresa que eu trabalhei. Então, isso gera um efeito comunitário enorme. O livro do Sennett, O Corrosão do Caráter, é o melhor livro sobre isso. Né? Ele coloca essa questão de forma crucial. E, de novo, o efeito que isso tem para a ideia do que a gente está discutindo é enorme, porque as pessoas vão querer poder falar sobre isso e ao mesmo tempo não vão entender por que não podem falar certas coisas. E daí entra na agregação para comunidades, porque a pessoa não tem mais nenhuma, né? A comunidade de trabalho some, a comunidade religiosa some, sobra. Sobra talvez um conservadorismo moral, comunitário, né? E é nesse que ele vai se jogar, porque é o que sobrou. E daí, o apelo de personagens como o Bolsonaro é enorme. Eles são, em muitos sentidos, um sintoma e surfam nessa onda. Essa tempestade perfeita. Né? E tu pode ver o papel enorme que tem o discurso para esses caras. A parte discursiva, de agregação discursiva, de pertencimento discursivo. Né? Inclusive de pauta moral. De, ó, tô parecendo um liberal falando, tô parecendo um petista falando, isso é papo de petista, isso é papo de feminazi, que é uma forma de fazer essa agregação. E tu começa a ver outros grupos fazendo algo parecido. Eu acho que isso tem muito a ver com essa desagregação do Monk, no sentido que as pessoas não entendem a burocracia a qual elas estão vinculadas. Elas não entendem, ela se torna excessivamente complexa. A questão de legislação ambiental aí é uma delícia, né? Tem um monte de legislação ambiental que impacta diretamente em eficiência de emprego. Tu vai explicar para o cara que isso é culpa de 35 anos de política mal feita, até tu explicar, ele já está voltando no Bolsonaro de novo. Então, essa é uma discussão, porque, aqui, de novo, aqui no Sul se discute a questão do eucalipto. Plantar eucalipto. O cara certamente tem liberdade de plantar eucalipto. Só que a plantação de eucalipto detona o solo, especialmente aqui na região do Pampa. Onde planta-se eucalipto, a agricultura familiar vai para o saco. Daí tu vai dizer pro cara, olha só, tu tá detonando a possibilidade de agricultura familiar. Daqui a 30 anos tu vai poder ter um problema de fome aqui na região. Tá com um problema de fome agora, amigo. O problema de fome não é daqui a 30 anos para esse cara. Ele tá plantando eucalipto porque ele tá com um problema de fome.
Então, eu acho que entra aí essa questão, inclusive discursiva, de como é que a gente faz a argumentação, como é que você faz a preparação, como é que a gente vai entrar dentro dessas comunidades que são decisivas, né? Fabrício, nós fomos. Papo super animador, Nós desculpa aí. fomos longe. Não, mas não chegamos a conclusão nenhuma. O que é ótimo. Mas. Não, eu acho que. Eu te agradeço essa conversa, principalmente por um motivo. Você mostrou que o problema é complexo pra cacete. Mas teve uma conclusão que eu acho que a gente chegou sim, Dória, que é a seguinte, cara, não dá pra jogar esgoto na piscina. Mano, eu acho que essa é uma coisa muito intuitiva. E dá pra começar a repetir, Eu cara, acho que por que isso que não é não dá uma pra resolver? conclusão. Eu acho que essa é a premissa da qual a gente partiu em toda a conversa. Cara, não dá. Olha só, não dá. Ah, não, por que que não pode dizer que tá censurando, não pode censurar que falar que não pode ter partido nazista? Claro que pode, porque não é censura. O que a gente está dizendo é que você não pode jogar esgoto na piscina. Isso não é censurar. Isso é bom senso. Você está achando que está certo querendo jogar esgoto na piscina, cara. Não pode ter essa abertura. É ceder demais. Vira uma passividade extremamente nociva. O problema fundamental, me parece, aqui é o seguinte, porque o monarca se vira aquele argumento, não, mas eu não sou nazista, eu só estou dizendo que eles podem existir. O problema é que quando um cara com a audiência dele se vira, e aí bate naquela conversa que a gente estava tendo sobre a responsabilidade quando você tem uma audiência muito grande, que é diferente da responsabilidade quando você está falando com 5 pessoas no Twitter, é diferente. Porque quando você tem uma audiência muito grande, que de fato presta atenção no que você está falando, o que você começa a construir na sociedade é o seguinte: as pessoas começam a achar normal a possibilidade de existir um partido nazista. Não, eu não sou nazista. Mas se eles querem, por que eles não podem falar disso? Não. Aí quando você começa a falar que é normal, depois de um tempo que tem gente o suficiente falando que é normal a existência de um partido nazista, um nazista vai se virar e falar: eu sou nazista, eu quero formar meu partido. E daqui a pouco você tem candidato a vereador falando sobre o problema judaico mundial. E num país que já elegeu Jair Bolsonaro, bota um líder carismático lá dentro. Tem sempre aquela pergunta, né? E se uma hora chega alguém que faz isso bem? Essa é uma pergunta perturbadora. Bota um líder carismático aí. Bota um líder carismático aí. Você não pode abrir o flanco para... Fabrício, muito obrigado. Valeu demais, Dora. Foi um prazer enorme, cara. Muito obrigado pelo espaço. Foi ótimo conversar contigo hoje.